Olá, meus queridos amigos e amigas. Estamos aqui para mais um estudo do Evangelho Redivivo, à luz da doutrina espírita, livro 2 de Mateus. Sejam todos muito bem-vindos à sala da FEB TV. E o nosso estudo tem um caráter de participativo, o Evangelho Redivivo. E eu sempre falo e firmo isso com vocês, que os 20 ou 30 minutos no final do nosso estudo vão ser com perguntas, com a participação de vocês. Vai ser formado com essas perguntas. Então, fiquem à vontade para participar conosco. Estava vendo aqui na sala já o pessoal da França, a Maria de Lourdes, a Márcia Coelho, a Marcela Esteves, lá da Argentina, a Karina, a Irani, a Helenice, Tangará da Serra, a Vera Castilhos, Glauci, seja bem-vinda, Josemar, Tereza Guiar, Edna, a Otília Noleto Bezerra, muito bem-vinda, a Vera Lúcia, a Marisa, a Neuza, sejam todos muito bem-vindos à sala da FEB TV. Nós estamos transmitindo pelo YouTube e pelo Facebook, que é pela FEB TV e pela FEB. Estejam à vontade e vamos começar o nosso estudo na noite de hoje. Eu vou chamar a Lenira para que ela faça a nossa leitura. Oi, Lenira, boa noite. Oi, boa noite, gente, tudo bom? Nossa leitura e a nossa prece. Tudo contigo, Lenira. Muito bom estar aqui com vocês. Vamos à nossa leitura de harmonização. Hoje, o nosso tema é Na Gleba do Mundo. E o texto ao qual Emmanuel se referiu para fazer o seu estudo foi: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Isso foi dito por Jesus em Mateus, capítulo 13, versículo 23. Vamos à reflexão de Emmanuel. Efetivamente, a vida é comparável ao trato de solo que nos é concedido cultivar. Ergue-te cada dia e ampara o teu campo de serviço, a fim de que esse mesmo campo de serviço te possa auxiliar. A sementeira é a empreitada, o dever a cumprir, o compromisso de que te incumbes. O terreno é o próximo que te propicia a colheita. Lavrar o talhão é dar de nós sem pensar em nós. Basta plantes o bem, para que o bem te responda. Para isso, no entanto, é imperioso agir e perseverar no trabalho, nunca esmorecer. Qual ocorre na lavoura comum, é preciso contar com aguaceiro e canícula, granizo e vento, praga e detrito. Não valem reclamações. Remova a dificuldade e prossegue firme. Acima de tudo, importa o rendimento da produção para o benefício de todos. Se alguém te despreza, menoscabando a suposta singeleza do encargo que te coube, esquece a incompreensão alheia e continua plantando para a abstância geral. Muita gente não se recorda de que o pão-alvo sobe à mesa à custa do suor de quantos mergulham as mãos no barro da gleba, a fim de que a semente possa frutificar. Quando essa ou aquela pessoa te requisite o descanso, sem que a tua consciência acuse fadiga, não acredites nessa ilusão. A ferrugem do ócio consome o arado muito mais que a movimentação no serviço. Trabalhe e confia, na certeza de que o Senhor da obra te observa e segue vigilante. Não duvides, não temas, nem temas. Dá o melhor de ti mesmo à seara da vida e o divino lavrador, sem que percebas, pendurará nas frontes do teu ideal a floração da esperança e a messe do triunfo. Pensemos como Emmanuel, né? Que nos solicita para que a gente dê o melhor de nós a cada dia. E assim eu convido todos vocês para nosso momento de reflexão, de levar os nossos pensamentos
as nossas ideias para o alto, para o nosso Pai, de infinita bondade e sabedoria, e aproveitar para lhe agradecer essa oportunidade bendita de estarmos todos juntos aqui reunidos para refletir na sua mensagem, na sua boa nova, que chega até nós pelo exemplo vivo de Jesus. Que possamos aprender com ele, da sua experiência, da sua vivência entre nós, para que possamos melhorar a cada dia um pouquinho mais, para que possamos entender a sua grande mensagem, a mensagem do amor, da compaixão e da misericórdia. Assim solicitamos, Pai, que encoraja-nos a vivenciarmos suas lições e permita, Senhor, que os espíritos superiores nos inspirem no silêncio do nosso santuário interior, para que possamos ser melhores a cada dia e assim perseverarmos para a construção de um bem maior a benefício de todos. Pedimos também aos nossos benfeitores amigos que iluminem e inspirem nosso colega, o Max, que vai conduzir nossos pensamentos, nossas reflexões na noite de hoje. E que possamos todos nos deliciar com esse tema da noite de hoje. Assim, é com alegria que pedimos permissão para iniciarmos o estudo de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus, Lenira. Muito linda a prece. Muito obrigada pela sua participação. Então, queridos amigos, dando início ao nosso estudo, nós vamos ver o tema 42, discurso em parábolas, e vamos ver a parábola do joio, a do grão de mostarda e a do fermento, que está em Mateus, capítulo 13, versículos de 24 a 43. E, para conduzir nossos estudos de hoje, vamos chamar o Max. Oi, Max, boa noite. Boa noite, Janice. Boa noite, amigas e amigos. Que todos sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. Muito obrigado, Max. E vamos lá. Bom, vamos tratar, como Janice já colocou, 3 parábolas que são surpreendentemente importantes para nossas apreciações e para nossa compreensão do Evangelho. Nós vamos colocar um roteiro através de slides para nos orientar, a fim de que possamos, então, ter uma sequência lógica dos assuntos e, desta forma, conduzir com segurança. Como dissemos, a parábola do joio será a primeira e a que mais nos deteremos. Veremos a parábola do grão de mostarda em seguida e, por fim, a parábola do fermento. E depois veremos por que Jesus falava por parábolas na indagação dos nossos apóstolos. Bom, e não iniciemos com a parábola do joio, que cresce normalmente junto com o trigo, rouba o adubo e não produz nenhuma semente. Esse é um ramo que não beneficia. E nós vamos ver que Jesus se utiliza desta imagem, que naquela época era evidente, tal como hoje, e irá fazer com que nós refletamos profundamente sobre isso. Pedimos a licença para ler toda a parábola, porque ela é emblemática, a fim de que possamos, então, examiná-la com mais cuidado e mais aprofundamento. Propôs-lhe outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi-se embora. Quando o trigo cresceu e começou a granar, apareceu também o joio. Os servos do proprietário foram procurá-lo e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? Como então está cheio de joio? Ao que este respondeu: O inimigo é que fez isso. Os servos perguntaram-lhe: Queres então que vamos arrancá-lo? Ele respondeu: Não, para não acontecer que ao arrancar o joio, com ele arranqueis também o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita.
No tempo da colheita, direi aos ceifeiros: arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para ser queimado. Quanto ao trigo, recolhei-o no meu celeiro. Vamos perceber que tem uma sequência de símbolos que nem mesmo os apóstolos entenderam. E foi necessário, logo em seguida, que Jesus esclarecesse a pedido dos apóstolos. Então, há uma explicação no próprio evangelho dessa parábola. E os discípulos chegaram-se a ele pedindo-lhe: explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A colheita é o fim do mundo. Os ceifadores são os anjos. Da mesma forma que se junta o joio e se queima no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos e eles apanharão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. O que tem ouvidos, ouça. Então vejamos que há aqui uma quantidade de símbolos ainda, mesmo com a explicação de Jesus, que eram inerentes à época em que ele estava aqui na Terra conosco, na cultura hebraica. E, obviamente, os termos diabo, maligno, são correspondentes a essa época, né? Fim do mundo. Isso tudo já vinha desde o Velho Testamento e vinha se instalando também no Novo Testamento. E Jesus precisou de se utilizar da linguagem que fosse adequada para a compreensão deles, os que ali viviam. Coube a doutrina espírita, mais de 18 séculos depois, de fazer esclarecida esta nova linguagem que nós agora aprendemos a interpretar. Por isso, nós vamos começar com a interpretação sucinta da parábola, bem rápida, feita pelo nosso querido Rodolfo Caligares, que explica que o campo somos nós, a humanidade. O semeador é Jesus, a semente de trigo, o evangelho, a erva má, as interpretações capciosas de seus textos, e o inimigo, aqueles que as têm lançado de permeio com a lídima doutrina cristã. Então, aqui, o nosso Rodolfo Caligares faz um rápido resumo que, na visão dele, expõe os símbolos na cultura atual, na simbologia atual de nossas vidas. Mas nós queremos, como dissemos, avançar um pouco mais e vamos fazer uma interpretação aqui, passo a passo, tendo sempre por base, sempre, a doutrina dos Espíritos, porque essas parábolas, não podemos nos esquecer, elas foram trazidas por Jesus e foram as parábolas uma das poucas coisas que não foram modificadas no Evangelho ao longo de 2000 anos, porque sabemos que há interposições, que há modificações, que há transcrições erradas de um para outro, e as parábolas, por não serem claramente interpretadas naquela época, não sabia-se como alterá-la sob os interesses humanos. Então, a maior parte delas permaneceu com a simbologia daquela época, e por isso nós hoje podemos tratá-las como se a hoje nos fossem dadas essas parábolas. Então, começamos com o semeador. E, obviamente, que é o próprio Mestre, Jesus, assim, por ele mesmo confirmado. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Como nós já vimos anteriormente, Filho do Homem é o título que ele apresenta a si mesmo como sendo aquilo que se chama o estágio evolutivo mais elevado que o homem um dia terá em termos evolutivos. E aqui nós temos ele se definindo como quem semeia. Então, esse nosso Jesus é, acima de tudo, esse termo, o semeador deste planeta. E esse semeador que nós temos desde 2000 anos, lançando sementes, e muitas delas, como conhecemos de outra parábola, de outra passagem, se perdem nos pedregulhos de nossa insensatez, de nossa
condição ainda primitiva de assimilação, de compreensão, se perde nos espinheiros de nosso interesse, ele continua mesmo assim semeando esta semente que trará a libertação de cada um de nós, assim que assimilarmos essa semente, fizermos essa semente germinar, florescer, frutificar, e então a razão de ser dela está implantada neste planeta. Mas, como sendo ele o semeador, existe um campo a ser semeado. Como dissemos, esse campo é a própria humanidade, como ele chamou de mundo. Por isso que em certo momento ele diz: eu venci o mundo, tende bom ânimo. Esse mundo é esse mundo que nós chamamos de humanidade ainda em processo de aperfeiçoamento, com muitos desvios, com muitas ainda incompreensões. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Nós ouvimos Jesus falando isso no alto da cruz que o martirizou. E entendemos por que ele falou isso, porque ele compreendia que era a infância espiritual de muitos daqueles que convivemos com ele naquela época. E até hoje ainda temos neste mundo muitas atitudes do ponto de vista espiritual que são infantis e que nós precisamos dar tempo ao tempo para que essa infância se transforme em adolescência e essa adolescência, então, possa assimilar a semente e maturá-la conforme a idade adulta. Mas nós precisamos lembrar também que ele trouxe um tipo de semente que veio dele, enviado pelo Pai, como ele mesmo se intitulou. Essa semente, que ele chamou de a boa semente, e depois nós entendemos que é o trigo, é claro que tem uma simbologia fortíssima. E é importante nós observarmos que o trigo, gente, é um alimento, né, que nós, como humanidade, detectamos há algum tempo, fizemos a domesticação dessa semente, e ao longo de muitas e muitas gerações, o trigo passou a ser parte integrante das sociedades humanas, praticamente de toda a Terra. Da mesma forma, o arroz também tem um pouco disso, ainda que não de toda a Terra. Então, o trigo, além de ter aqui uma simbologia de utilidade humana, ela tem uma simbologia espiritual profunda, porque nós sabemos que a domesticação, o conhecimento desse trigo tem raízes no plano espiritual que nós aprendemos a fazer e a utilizar. Então, não foi por acaso que Jesus se utilizou da palavra ou dessa semente do trigo, que é tão emblemática espiritualmente falando. Então, o trigo são as lições imortais do Evangelho. Essa semente boa, na verdade, é a semente que o semeador nos trouxe. Contudo, Jesus, o semeador, indica que podem representar também os homens de bem, os espíritos puros, ou a boa semente são os filhos do reino, como ele mesmo disse. Enfim, são os espíritos efetivamente evangelizados. Lembra quando ele chamou os 70, depois chamou os 500 e mandou 2 a 2? Esses são semeadores que ele preparou para semear aqui na terra. Cada um de nós que se dispõe a segui-lo, tomando a nossa cruz, negando a nós mesmos, nós nos tornamos, pouco a pouco, aquele semeador que ele espera que cada um de nós sejamos, a fim de que, então, a seara do Mestre, o campo da terra inteira, seja nascente de evangelho por todos os lados. Mas ele requer que cada um de nós, como estamos fazendo agora, nos preparemos para sermos também semeadores. Porque, infelizmente, ou felizmente, porque a realidade é que nós precisamos das experiências, existe ainda junto da boa semente a má semente, que aqui é representada por essa rama, que é muito parecida com o trigo. Uma pessoa que tem pouca experiência com isso os confundirá, porque são muito semelhantes quando maduros. E esse processo de ver a má semente entre a boa semente é nítido para aquele que já está evangelizado, porque aquele que está evangelizado consegue discernir o bem do mal, consegue discernir, portanto, o joio, ou melhor, o trigo do joio. E aí, então, essa má semente ainda é necessária para esse planeta, porque, como dissemos, junto com aqueles que estão adolescendo naquilo que se chama maturidade espiritual, há também aqueles que estão na infância espiritual, que ainda necessitam da ajuda daqueles que estão adolescendo, que erram muito, que é ainda a maioria de nós aqui na Terra,
e junto daqueles que são os já adultos, os que estão na idade madura, que têm condição de ajudar a ambos, os adolescentes e os infantis. Portanto, a semente, que nós chamamos aqui de má semente, ainda é naturalmente produto das mentes ou dos espíritos que ainda não sabem o que fazem, estão no processo de aprendizado e muitas vezes não são más, por assim dizer, estão apenas não conhecendo ou não querendo ainda seguir o caminho do bem. Por isso se perdem, vivendo sem gerar nenhum fruto, como é o joio. Por isso, o joio são todas as ações negativas, tudo que é alimentado pelo mal. E vamos nos lembrar que o mal é a ausência do bem. Tudo que está de acordo com o pensamento de Deus, com a vontade de Deus, é o bem. Tudo que está contrário ao pensamento ou à vontade de Deus é o mal. Então, toda vez que eu estou no mundo sem produzir nenhum fruto, as minhas são as produções daquilo que se chama inoperância, daquilo que se chama ociosidade, não tenho nenhuma semente para contribuir com o alimento do mundo, eu estou produzindo mal. E os joios são os filhos do maligno, ou seja, são os filhos do mal, ainda não são os filhos do bem, porque precisarão conquistar o bem por seus próprios esforços no contato com os demais que vinculam-se ao bem, que estão ao lado deles. Mas o crescimento simultâneo do joio e do trigo tem razões, que nós vamos encontrar um esclarecimento muito nítido e lógico de um dos maiores exegetas, com certeza, do Evangelho, que é Emmanuel, que vem nos esclarecer que quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, não quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. Tolerância ou indulgência celeste, que são sinônimos aqui, nós precisamos lembrar, o Pai está nos esperando. Ele não violenta nossas consciências, ele espera que cada um de nós desperte e faça o trabalho na direção dele, sem ser forçado. Tem que ser natural. E vai aprendendo com as próprias experiências, muitas vezes doloridas, porque se emblematizam no mal, ficando lá por muito tempo. E necessário é, para acordá-los, que se tenha movimentos de dor mais elevados, a fim de que eles caiam em si e possam, então, agir no bem. Mas isso tem o seu tempo, há tempo de plantar e há tempo de colher, nos ensina Provérbios. E nós precisamos aprender que esse crescimento do joio junto com o trigo somos nós. Como Emmanuel diz, uns ao lado dos outros. Aquele que tem mais, aquele que já pode mais, ajuda aquele que tem menos, aquele que pode menos. Aquele que já sabe, já conhece o bem, ajude aquele que ainda não o conhece a conhecê-lo. É assim que um vai ajudando o outro, e de forma tal que um, pegando na mão do outro, crescemos todos juntos. Porque o mestre, disse Emmanuel, nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem. Coloca-nos um ao lado dos outros para que possamos ajudar-nos mutuamente. Daí porque precisamos que eles cresçam juntos. Mas atenção, muita atenção. E se cresçamos juntos um dos outros até um certo limite. Porque quando chega a hora de frutificar e a criatura não transubstanciou o joio em trigo, não modificou as energias que estavam alimentando uma planta inócua para uma planta que gera o pão nosso de cada dia, esse sujeito é convidado a deixar o mundo na hora oportuna. É o que se chama basta. Basta. O livre-arbítrio tem certos limites, porque quando um determinado progresso acontece, se eu não quero acompanhar esse progresso, eu tenho o direito de não fazê-lo, porque o livre-arbítrio é respeitado até nesse momento. Mas isso me impõe consequências severas, como nós vamos conversar um pouquinho. Porque vamos falar agora do inimigo que semeou. Quem é esse tal inimigo que semeia num campo de alguém que trabalhou, suou, fez todo o seu esforço, não fez mal a ninguém e produziu todas aquelas sementes visando o bem? E quem é esse inimigo que chega ali e mistura o bem com o mal? O inimigo indica os espíritos atrasados e maldosos, os que plantam as desarmonias no mundo, representados no simbolismo da palavra, entre aspas, diabo, que consta no versículo. Porque nós sabemos que diabólico, né? Aquilo que
que espalha o mal, que espalha sem nenhuma responsabilidade. Joga as sementes onde elas nasceram, eles ainda não conseguem vislumbrar o bem, não conseguem ainda perceber que a finalidade da vida é fazer o bem, porque quando se faz o bem retorna para quem o fez. E essas pessoas, naturalmente, são más porque são atrasadas. Ainda que nós tenhamos aqueles que se tornam perversos durante uma determinada faixa de suas escalas evolutivas, isso é temporário. Tudo isso passa. Chega um momento em que eles dão conta de que estão fazendo o que não deveriam e, a duras penas, voltam como filho pródigo a fazer o contrário do que houveram feito. E é por isso que esse inimigo, na verdade, é aparente. Ele é, na verdade, alguém que não sabe o que faz, que precisa, como ensinou Jesus, de perdão e não de repúdio. É óbvio que se ele insiste em sê-lo como está sendo, aí a responsabilidade dele é completamente compreendida. E ele irá, como veremos, para outros mundos, para poder ali aprender com provas mais rudes o que não conseguiu aprender com o amor que ao lado dele transitou. Então nós vamos entender que nada mais que o versículo resume tudo. O inimigo que semeou é o diabólico. Diabolos é aquele que espalha sem responsabilidade, inconsequente. Não consegue ver o outro feliz e aí quer ser, como ele, infeliz, o outro. E faz isso esperando que o outro torne-se como ele, quando é o contrário do que deveria buscar. Por isso que é diabólico esse termo. Mas sobre o joio, o trigo e o inimigo que semeou, nós temos uma análise bastante interessante que Carl Schuster ele faz no seu livro que nós conhecemos como o livro do Parábolas em Ensinos de Jesus. Carl Schuster nos ensina que o joio está para o trigo, assim como o juízo humano está para as manifestações superiores. Ou seja, uma relação matemática, né? O joio está para o trigo, na mesma situação, no oposto. Quanto mais elevada forem as manifestações superiores, mais esse joio se incomoda e quer se espalhar entre ele, porque se incomoda com aquilo que já é grande, que ele ainda não consegue alcançar. E isso é uma forma psicológica de se proteger, não deixar o bem predominar, porque ele está vendo alguém feliz e não consegue ser feliz também. Isso é uma forma de se proteger, de se espelhar para que o outro espelhe exatamente o que ele é e não o que o outro realmente é. Uma doutrina, diz o nosso querido Carl Schuster, por mais clara e pura que seja, no mesmo momento em que é concedida ao homem, suscita, provoca, cria inimigos que a trucidam, que a destroem, interesseiros e interessados em manter a ignorância, que a desvirtua, revestindo-a de falsas interpretações e desnaturando completamente sua essência puríssima. Veja que coisa interessante. Se você tiver cuidado de estudar algumas obras, alguns romances espíritas, você vai encontrar alguns personagens que são extremamente resistentes ao bem. Leva muito tempo, espíritos, várias encarnações tentando trazê-lo para o bem, até um dia que eles não conseguem mais e dobram a cerviz. E aí passam a ser uns tarefeiros, missionários do bem, como poucos, porque tem tanta energia, porque quando estavam voltados para o mal, faziam essa energia funcionar para aquele joio que não produz frutos. E quando caem em si, quando se tornam conhecedores, não mais ignorantes, ao invés de desvirtuar, eles vão corrigir aquilo que desvirtuaram em outras passagens em suas pretéritas reencarnações. Assim é que aquele que serviu para o mal virá um tempo que servirá para o bem. Então, são como o joio que a mesquinha transforma, envenena e até mata o trigo em certa época, até que ele mude a sua posição. Vejamos que nós temos exemplos na nossa história humana que não são poucos, que nós verificamos na própria realidade da nossa condução do Evangelho que ele nos legou no primeiro século. Veja quantas coisas nós já fizemos em nome de Jesus, em nome do seu Evangelho,
que se hoje observamos aqui da nossa tranquilidade do século XXI, admiramos como pudermos ter feito isso lá atrás, como no século XV, no século XII, XIII, tantas coisas como Inquisição, como queimar, como perseguir, como matar em nome de Jesus, como mesmo fazer cruzadas para buscar toda a parte externa e esquecer de toda a parte interna de seu evangelho, aquilo que move o ser. Avancemos, porque existe a colheita. Sempre que se planta, seja o bem, seja o mal, a colheita vem. E a colheita corresponde ao que nós chamamos aqui o fim do mundo, o fim de um ciclo. Nós, na verdade, nós temos um ciclo evolutivo que se passa de tempos em tempos com as humanidades, não só a da Terra. Nós hoje estamos nos mundos de expiações e provas, já com os albores do mundo de regeneração, que já está, para alguns dos habitantes da Terra, amanhecendo. Mas ainda somos, essencialmente, a noite escura das expiações e provas deste planeta. Ainda há o predomínio do mal, que corresponde à semente do joio. Daí porque o Evangelho, 2000 anos passados, da descida do nosso governador, do nosso mestre superior, ainda não está totalmente implantado. Muito pelo contrário, ainda carece de muito trabalho de nós outros para a sua semeadura, para o seu florescimento, para a sua frutificação e, sobretudo, para a frutificação em todos os campos sagrados deste planeta. Então, verdadeiramente, nós estamos agora atravessando um ciclo desse, gente. Daí porque nós temos que estudar e aplicar esse evangelho com muita segurança. Porque nós estamos numa transição planetária, nenhum de nós ignora isso. E essa transição planetária é marcada por turbulências, é marcada por recolhimentos daquilo que não produz para ser queimado e jogado dentro de lugares onde possa gerar um futuro movimento de melhoria há muito tempo não conseguido neste planeta. Por isso, nós teremos os ceifadores, aqueles que farão essa contagem, que são os espíritos superiores, como Jesus utilizou-se da linguagem da época, os anjos. São os espíritos mais esclarecidos, de moral e intelectualmente falando, superiores, que têm a incumbência de separar. Eles sabem, reconhecem o que é joio sem pestanejar do que é trigo. E aí, então, para cada um dá um destino que lhe compete. Portanto, a separação do joio e do trigo corresponde ao final de determinado ciclo evolutivo, e nesse ciclo evolutivo ocorre uma ascensão espiritual daquele planeta, daquela sociedade, daquela comunidade. Podemos ter ciclos localizados, podemos ter ciclos maiores. Nós estamos atravessando um ciclo da humanidade inteira. Nós estamos atravessando um ciclo de mudança de mundo, mundo de expiações e prova para mundo de regeneração. Mas temos ciclos menores, que um determinado povo, uma determinada comunidade do mundo passa. No caso aqui, nós estamos nos aproximando da nossa preparação para a nossa própria destinação futura. Separação do bem e do mal. Quem irá para onde? Nos mundos divinos, que é o final do processo de nossa escalada evolutiva na encarnação, ainda precisamos de carne, é o último estágio que nós atingiremos. Nós ainda não chegamos direito nem do de regeneração, que estamos começando a galgar. Ainda há muito que andar pelo mundo de regeneração, que nós sabemos que predomina o bem, mas o mal ainda é também uma situação vigente. Nesses mundos felizes a que nos estamos referindo, reina o bem absoluto, mas existem ainda traços de mal. Nós não podemos esquecer que tem ainda traços de mal, mas que são exceções, não são, especialmente no final da sua... Porque nós não podemos esquecer, o mundo ele tem um começo e um fim. Então, o mundo de feliz, ele tem um momento de início e você vai gradando por ele até chegar ao momento final. No momento final, praticamente o mal está tendendo a zero. Quando você está nesse final, aí você não habitará mais esse mundo que precisa de reencarnação. Você habitará o mundo celestial, que não tem absolutamente nenhum traço de mal. É o último estágio evolutivo que nós conhecemos. Então, esse mundo feliz, para nós na Terra, ainda está distante. Imagina o mundo celestial que Jesus habita. Se nós pegarmos esta realidade, veja
a quantidade de desafios de trabalhar nessa semeadura nós como humanidade atual. Nós temos que plantar o evangelho por toda a parte onde nós estivermos, sem violentar consciências. As sementes são lançadas, cumpre aquele que as recebeu ter o solo propício para que elas germinem. Nós não podemos alterar o solo de imediato, porque temos que alterar o nosso próprio solo, que é o nosso coração. Alterando o nosso solo íntimo, teremos os reflexos para influenciar aqueles que conosco cavalgam o processo ascensional evolutivo. Nos mundos de regeneração, que são esses que nós estamos querendo entrar, o mal está em equilíbrio com o bem, mas é mais bem do que mal. E nos mundos de expiação, infelizmente, é mais mal do que bem. Por isso, o Emmanuel, nosso querido mestre do Evangelho, explica e ensina que a colheita não é igual para todas as sementes da terra. Cada espécie tem o seu dia, a sua estação. Eis porque, aparecendo o tempo justo de cada homem, de cada criatura, de cada coletividade, de cada agrupamento, sejam eles localizados em um país, sejam eles toda a terra. Exige-se a extinção do joio, quando os processos transformadores de Jesus foram recebidos em vão. Então é a hora da coleta do trigo e da queima do joio, que corresponde ao que nós chamamos de retirar o mal daquele mal que permanece querendo estar no mal. Nesse instante, nos ensina Emmanuel, a individualidade, ou o povo, a se agitar em razão de aflições e hecatombes, transição planetária é sempre assim, em gritos de alarme e socorro, como se estivessem nas sombras de naufrágio inexorável. Então, os dias de apurar quem pertence ao bem e quem ainda está reincidente, várias e várias vezes no mal, nós temos esse movimento que parece uma coisa que você está perdido. São várias aflições, várias hecatombes, muitas delas morais. São hecatombes essencialmente morais. As aflições são íntimas. Nesse momento, você pode ter certeza, aquele povo, ou aquela individualidade, está atravessando a ceifa. No entanto, disse-nos Emmanuel, verifica-se apenas a destruição de nossas aquisições ruinosas ou inúteis. E em vista de o joio ser atado aos molhos, uma dor nunca vem sozinha. Então aqui nós sabemos claramente que as aquisições que nós fizemos do mal precisam ser destruídas. É o que corresponde a esse fogo que queima e transforma em as cinzas o que será o adubo para o bem nos nossos corações, simbolicamente falando. Por isso, essa dor é a dor da transformação, não a dor de fazer alguém sofrer por sofrer. É a dor que faz com que caiamos em nós mesmos e aí, com isso, passemos a ser agentes de semear o trigo e jamais agentes de dissipar nossas energias semeando o joio. Por fim, o nosso querido Eliseu Rigonati, estudioso do Evangelho, finaliza ensinando que esta parábola nos explica por que na Terra o mal existe ao lado do bem. Depois de sua formação, a Terra se tornou apta a receber os espíritos que aqui viriam desenvolver-se. Esses espíritos se encarnam simples e ignorantes e deveriam iniciar seu longo aprendizado que os transformaria em espíritos perfeitos. Tal é a lei. Como, porém, cada um possui o seu livre-arbítrio e ele não é violentado, uns se dedicaram ao bem e outros ao mal. E a terra passou a ser qual seara, onde, ao lado da planta generosa e útil, crescesse também a planta venenosa, nociva. E hoje, contemplando o mal que campeia pela face da terra, muitos corações bem formados se admiram que o Senhor não o elimine do globo. Entretanto, esse dia chegará, é o dia da ceifa. Depois de o evangelho ser pregado a todos os povos da terra, olha, gente, o desafio. O evangelho tem que ser pregado a todos os povos da terra, de modo que ninguém possa alegar ignorância das leis divinas.
depois desse dia que o evangelho tiver sido compreendido, o Senhor procederá à ceifa. Isto é, os maus serão compelidos a desencarnarem e a se retirarem para mundos inferiores, mais de conformidade com o caráter de cada um. Então, a Terra será um imenso celeiro de almas regeneradas. Então, vejamos, minhas amigas e meus amigos, que aqui esse processo aconteceu há muito tempo atrás com um determinado planeta muito semelhante ao que estamos atravessando aqui, que a época atravessava, que é Capela. E de lá foram trazidos uma enormidade, Emmanuel diz milhões, de espíritos que foram trazidos para a Terra porque não conseguiram se contrair, vamos dizer, não se conseguiram intimamente consertar-se. Eles permaneceram ficar no mal, e esse mal que eles permaneceram poderia ser abrandado, poderia ser modificado em situações mais rudes. E eles foram, então, literalmente tirados de lá, para que os que lá permanecessem pudessem, então, longe do mal que os impedia de avançar, eles pudessem avançar com passos largos. É por isso que quando nós temos nos registros das alegorias do Velho Testamento e de outras culturas, nós temos aquela imagem do paraíso esquecido, do paraíso que a gente tem saudade. Imagina você viver como no século XXI aqui e ser levado para, mais ou menos, no momento em que estávamos ali começando a entrar naquela fase de nos fixarmos, saindo de nômades para fixarmos, saindo de caçar o que comíamos para plantar o que comíamos. Mais ou menos nesta época é que esses nossos irmãos de Capela chegaram, e muitos de nós somos eles ainda aqui na Terra, porque muitos foram, mas ainda outros continuam. E eles tiveram que lutar, do próprio suar comerás o pão. Ou seja, se tinha facilidades no mundo em que viviam, essas facilidades foram retiradas. E aquele velho ditado, tão popular, aqui se expressa claramente. A gente só dá valor no que tem, depois que perde. Eles tinham uma sensação íntima de que haviam perdido algo de tão importante, de tão elevado, que eles chamaram de paraíso. Por isso, minhas irmãs e meus irmãos, como dissemos, deteríamos um pouco mais nessa parábola. E essa parábola precisa de reflexão. Essa parábola em nós precisa ser considerada. A nossa querida Lenira fez uma leitura no início de Emmanuel e nós transcrevemos alguns tópicos dela para as nossas reflexões. Efetivamente, começou Lenira a nos dizer na leitura, e aqui também começamos, a vida é comparável ao trato, pedaço, uma quantidade de chão, de solo, que nos é concedido a cultivar. Cada um de nós recebe uma parcela desse solo divino que precisamos cultivar, que precisamos plantar, precisamos fazer, gerar o santo remédio, o santo alimento, a santa bondade do Senhor. Ergue-te cada dia e ampara o teu campo de serviço. Para quê? Para que esse mesmo campo de serviço te possa auxiliar. Como assim? Ora, se você cuida do seu campo, não deixa que a erva daninha tome conta dele, se você planta as suas necessárias culturas que precisa para o seu alimento, esse campo te auxiliará quando você recolher dele a messe, recolher dele o alimento abençoado. A sementeira, agora vai nos dizer Emmanuel, é a empreitada. É a empreitada. Você precisa trabalhar. O dever a cumprir. Nós temos um compromisso com Jesus. Se queres vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a tua cruz e siga-me. Se nós assumirmos esse compromisso, nós precisamos cumprir esse compromisso. Por isso que Emmanuel diz que nós nos incumbimos dele. E essa é a nossa responsabilidade, de entregar dentro dos silos a semente que Jesus nos confiou. O terreno, que nós aqui estamos com Emmanuel fazendo as analogias, é o próximo. O próximo é o nosso solo que nós temos que propiciar o plantio da sementeira. É o solo que nós precisamos colocar todos os nossos esforços para que haja a colheita. Porque a colheita é, ao mesmo tempo, o solo que se beneficia
e nós outros que nos beneficiamos, porque é dando que se recebe. Lavar o talhão, o pedaço de terra, é dar de nós, sem pensar em nós. Você joga a semente no chão, você cultiva, você cuida, mas você não pensa em você, você pensa na semente e o que ela vai produzir. Quem já teve a oportunidade de plantar alguma coisa, sabe como é lindo ver essa planta, essa plantinha que você escolheu, seja ela qual for, crescer e tornar-se importante para você, vendo a vida vigorando, vigindo ali naquele movimento em que você foi parte no plantar e no cuidar. Então, nós precisamos, sim, dar de nós e não pensar em nós. Refletemos sobre isso. Feito este pequeno exame desta parábola, que é claro, poderíamos ir muito mais a fundo nela, mas o nosso propósito aqui é esse mesmo, é tocar naqueles pontos essenciais. Vamos ver a parábola do grão de mostarda, que está na sequência de Mateus 13, 31, 32. Também vamos ler para que ela torne-se compreensível para nós. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e semeou no seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce, é a maior das hortaliças e torna-se árvore, a tal ponto que as aves do céu se abrigam nos seus ramos. Vamos à interpretação. Bom, Carbachuta, de novo, nos ajuda nessa interpretação. E ele diz que o grão de mostarda tem substância e uma semente faz efeito revulsivo, ou seja, tipo de uma espécie de você ter assim uma substância que faz com que a casca abra e ela consiga crescer. É uma substância que, vamos dizer assim, ela causa um movimento íntimo dentro da semente e ela produz a sua razão de ser, que é romper, morrer para si mesma, para que a vida que ela traz dentro dela gere-se. Essa mesma substância se transforma em árvore. Então, essa essência que está dentro da semente, que está ali. Se você olhar a semente, tem que ter uma árvore dentro dela, que precisa ser, obviamente, reproduzida no movimento de transformar-se em árvore. Dá depois muitas outras sementes e muitas outras árvores, e até as suas folhas servem de alimento. Mas, diz Schutel, é necessária a fertilidade da terra. E aqui ele está usando a terra numa analogia com nós outros. Para que trabalhe a germinação, haja transformação, crescimento e frutificação do que foi semente. E é necessário, por sua vez, o trabalho da semente e da planta no aproveitamento desse elemento que lhe foi dado. Veja que tem duas faces. A germinação precisa da terra. Se nós tivermos uma terra toda pedregosa, que não tem como aprofundar qualquer campo de solo, essa semente não tem a menor chance de se prosperar, de se tornar uma árvore, né? Por outro lado, o trabalho da semente, que é da intimidade dela, que é a própria força da própria semente inerente a ela, também precisa ser feito. E esses dois caminham juntos. O que vem de Deus, isso que é inerente à semente, e o que nós precisamos fazer, faça a tua parte, que o céu te ajudará, que é exatamente transformar o nosso coração em solo propício a ela. Assim acontece com o reino dos céus na alma humana, sem trabalho dessa semente, que é feito pelos Espíritos do Senhor, sem o concurso da boa vontade, que é a maior fertilidade que lhe podemos proporcionar, sem o esforço da pesquisa. Aí o nosso querido Schutter vai trazer várias comparações. Sem o esforço do estudo, não pode aumentar e engrandecer-se em nós. Não se pode mostrar tal como é, assim como a mostarda. Não se transforma em hortaliça sem o emprego dos requisitos imperiosos para essa modificação. Então, aqui ele faz detalhamento de como seria isso na comparação com nós outros, os humanos. Nós precisamos fazer esse esforço de estudar, esse esforço de transformar nosso solo em fim propício, para que a bênção da semente, quem traz em si a sua própria condição de germinar, possa encontrar o campo certo para germinar. E agora podemos avançar para a última parábola, que é a parábola do fermento, que foi anotada por Mateus no capítulo 13,
versículo 33. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e pôs em 3 medidas de farinha, até que tudo ficasse fermentado. Veja como é interessante, gente. Jesus se utiliza de todas as condições que são comuns ao dia a dia das pessoas, obviamente daquela época, e tudo transportável para hoje. Ele está falando aqui para aquelas senhoras de casa que já utilizavam o fermento naquela época, e ele está aqui mostrando uma comparação daquilo que é palpável, que é concreto, que para elas é perceptível, de uma coisa que é abstrata, que não é perceptível, que é o processo do que se chama evolução do espírito intimamente. Então, a interpretação disso é que o fermento, antes da interpretação dita, é uma substância, todo mundo sabe, biológica ou química, que faz crescer, ou, entre aspas, levedar. De levedo ou tipo específico de micro-organismo. Então, ela pode ser levedo, que é químico, ou tipo específico de micro-organismo. Qualquer um dos dois fará com que a massa cresça e torne essa massa mais leve. E nós percebemos que esse crescimento, ele é, ao tempo, é óbvio da gente fazer um determinado pão, ou seja, o que for que formos usar o fermento, você percebe que você deixa ele ali na forma e leva um tempo para crescer. As senhoras que trabalham com isso muito mais tempo sabem até o tempo e deixam ali, cobrem com um pano e depois voltam. Parece alguma coisa mágica. Aquilo que estava pequenininho, que aquele pão, levedou e se tornou grande. E o que Jesus está dizendo é exatamente isso, que o reino dos céus é como esse fermento. Aos poucos, nós vamos fazendo o crescimento íntimo. Então, Eliseu Rigonati faz uma figura muito boa que nós tomamos aqui para os nossos esclarecimentos e enriquecer a nossa interpretação. O fermento que uma mulher toma, diz Rigonati, representa o labor evangélico, o trabalho evangélico, que se desenvolveria através dos tempos, por meio dos discípulos de boa vontade, até que a humanidade fique completamente evangelizada. Veja que a linguagem é a mesma do que nós falamos agora atrás, na outra parábola. Assim como a massa se fermenta vagarosamente, assim também a humanidade não compreenderá nem assimilará os ensinamentos espirituais de uma só vez, mas aos poucos. Aquela imagem que nós falamos agora há pouco da infância, da adolescência e da maturidade, da juventude que vai se tornar madura. Nós também temos esses estágios evolutivos aqui na Terra. E Jesus faz uma outra comparação que a mulher que trabalha com isso na sua casa compreende melhor do que numa outra parábola que seria mais própria para o homem do campo, por exemplo. Quanto mais a humanidade estudar o Evangelho, tanto mais gosto irá tendo por ele, e tanto melhor o irá compreendendo e descobrindo como aplicá-lo em todos os departamentos, todos os campos das atividades terrenas. Gente, paremos nós mesmos para refletir. Nós, os que já estamos aqui, nos colocando na condição de estudantes, todos aqui somos estudantes. Você que está aí do outro lado assistindo-nos, está estudando tanto quanto nós. Aqui estamos encarregados de trazer o estudo. Dia virá que você ficará encarregado de levar o estudo. O fato é que nós estamos estudando. Isso não há como negarmos. E à medida que nós estamos estudando, pouco a pouco nós vamos compreendendo. Então, alguém que não está compreendendo, alguém que está tendo mais dificuldade de compreender, não se preocupe. Há tempo para essa compreensão se fazer. Se nós não aprendemos nesse estudo de hoje, iremos ter outra oportunidade, outros estudos parametrizados com outras situações poderão fazer com que nós compreendamos melhor do que compreendemos hoje. É um somatório, uma coisa que vai se somando à outra, que daqui um pouco faz com que nós compreendamos melhor. E quando compreendemos, aí nós podemos descobrir, como foi dito aqui pelo nosso Rigonati, como aplicá-lo. E como aplicá-lo é a essência de tudo isso, é o resultado final, é a culminância do que nós estamos fazendo aqui. Estudar por estudar é só elucubração. Nós precisamos, na verdade, estudar e sentir, para poder, obviamente, fazer com que esse movimento de sentir, depois de meditá-lo, é óbvio que estudando nós estamos meditando, em particular, e aí vamos sentindo isso dentro de nós. E quando sentimos de fato, nós estamos aplicando o Evangelho.
aí nós estamos vivendo. E nós percebemos que o evangelho é aplicável em todos os setores da vida. Se você está na rua, o evangelho é aplicável. Se você está dentro de casa, o evangelho é aplicável. Se você está dormindo, o evangelho é aplicável. O evangelho é aplicável em todas as situações da vida. Nós é que temos teimado em utilizá-lo como roteiro seguro. Continua Rigonati dizendo, o mesmo acontece a cada um de nós. A princípio, lutamos com dificuldades para compreender e aceitar os preceitos divinos. Mas, se persistirmos no estudo, nossa compreensão irá aumentando, até ficarmos aptos não só para entendê-los, como também para vivermos de conformidade com eles. Aí sim estaremos vivendo o Evangelho em nós mesmos. Estejamos onde estivermos, fazendo o que estivermos fazendo, sempre seremos cartas vivas, como disse Paulo, do Evangelho, porque as pessoas irão ler em nós o próprio Evangelho, porque a minha conduta, a sua conduta, a nossa conduta expressarão verdadeiramente o Evangelho vivido. Mas, como dissemos no início, essas parábolas não eram entendidas naquela época por uma esmagadora maioria de pessoas. Lembra? Nós estávamos na infância espiritual com os albores da adolescência e da maturidade, por isso que Jesus desceu. Já estávamos preparados para recepcionar, alguns de nós, aqueles ensinos tão profundos e tão superiores, aquelas situações que nós antes nunca tínhamos nem pensado que existiam, aquelas bondades que vinham do alto em mancheias. Mas as multidões, como ainda hoje, não entendiam. E Jesus falou isso tudo a todos eles, falou em parábola. E sem parábolas, nada lhes falava, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. O que significa isso? Ou seja, mesmo que ele fale, a parábola está dizendo o que tem que ser, mas você não sabe ler, você não sabe decodificar, porque aqueles códigos você ainda não os estudou, não os compreendeu. É por isso que aqueles códigos ficarão como herança para o futuro daqueles que naquele tempo não conseguiam interpretá-los. Dia virá que, insistindo no estudo, não desistindo, chegará o momento que aqueles códigos farão sentido e você verá a beleza da parábola. Então vamos à interpretação. De novo, Eliseu Rigonati nos ajuda. As revelações são progressivas, não temos dúvida disso. À medida que a humanidade avança no caminho do progresso, vai recebendo os ensinamentos compatíveis com o grau de progresso alcançado. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que diz isso. Por que a verdade não foi revelada de uma vez só? Porque a verdade é como uma luz. Se você a recebesse de uma vez só, você ficaria ofuscado, cegaria. Por isso você tem como se fosse um reostato. Você vai aumentando a intensidade da luz e a luz vai se tornando gradativamente mais elevada à medida que você vai conseguindo enxergar sem se enceguecer. Aqui é exatamente isso que acontece. Não podemos dar pérolas aos porcos, disse Jesus, numa linguagem forte, aparentemente. O que significa isso? Não adianta você dar coisa preciosa para aquele que não sabe o quanto é preciosa aquilo que você está lhe dando. Há um momento em que ele conseguirá dar valor a essa preciosidade, mas ainda não é a hora. Temos que aguardar esse progresso se fazer pouco a pouco. A vinda de Jesus ao nosso planeta, disse o nosso querido Rigonati, assinala a maioridade terrena. Começamos a ter quem pudesse recepcionar esse ensino. Mas a humanidade ia ser iniciada. Não estava prometido que a humanidade assimilaria tudo. Ia ser iniciada nas coisas espirituais. As coisas escondidas desde a criação do mundo, como vimos ali no trecho de Mateus, são os ensinamentos que Jesus nos trouxe e as revelações que nos fez sobre a sobrevivência da alma, a reencarnação dos espíritos, a fraternidade universal, a bondade divina e os poderes espirituais da alma, os quais podem ser movimentados pela fé e pela prece. Aqui Rigonati colocou alguns, mas se você for voltar lá no Evangelho, muito disso estava hermético. Você pega, por exemplo, a reencarnação dos espíritos, no diálogo de Jesus com Nicodemos. É necessário nascer de novo.
Como é que vai entender quem não entende o que é nascer de novo, quando Jesus disse naquela época? Se tu, que és doutor da lei, não compreende, como posso te falar das coisas espirituais se não compreende as coisas da terra? Porque renascer de novo é da terra, você volta para a terra. Estamos citando um exemplo, sobrevivência da alma, transfiguração, vimos ali Jesus no monte lá, com transfiguração de 2 ícones do Velho Testamento ao seu lado. E ele estava falando de sobrevivência da alma. Mas quantos de nós conseguimos ler? Quantos de nós conseguimos interpretar? Lembra quando o doutor da lei chegava para ele e perguntava: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? E ele diz: o que está escrito na lei? Mas logo depois ele fala: como tu lês? É exatamente isso. Como você interpreta? Será que você interpreta direito? Jesus se servia de parábolas para ilustrar seus ensinamentos, facilitando assim a compreensão do povo, que ainda tinha dificuldades em compreender os ensinamentos espirituais abstratos. Daí porque precisava usar o fermento para mostrar que a levedura do espírito é um processo abstrato que não se apreende de maneira simples. E são ditas de tal modo, olha como é bonito isso, gente. Jesus diz isso de tal modo que as parábolas se aplicarão a todos os tempos. Não tenhamos dúvida disso, minhas amigas e meus amigos. Mesmo quando a humanidade tiver atingido o mais alto quociente de espiritualidade e de intelectualidade, mesmo assim, as parábolas você terá como extrair mais profundidades que nós não conseguimos extrair hoje. Por quê? Porque quanto mais a estudarmos, tanto mais belas explicações e aplicações encontraremos para elas. É como se fosse aquela imagem da cebola, né? Você tira a primeira casca, tem a outra casca, tem a outra casca, até você chegar no cerne da cebola, além de chorar muito, porque ela vai te causar o choro, ou seja, além de você se motivar com o evangelho, que é essa cebola que estamos comparando aqui, brincando, esta é a condição que nós precisamos conseguir fazer pouco a pouco. Daí porque ninguém se preocupe se não conseguiu extrair tudo o que a parábola tem. Talvez não seja a hora desta pessoa extrair. Talvez outro já consiga extrair um pouco mais, porque como Emmanuel nos ensinou, há tempos e sementes que estão em lugares diferentes. Uma dá com 1 mês, outra dá com 3 meses, outra dá com 30 anos. Cada um de nós é uma semente dessa que está crescendo. E cada um de nós assimila segundo as nossas possibilidades. O importante, como foi dito, é insistir, persistir no estudo, buscando compreender nesse trabalho que nós estamos fazendo em conjunto, porque um auxilia o outro. Precisamos sempre contar uns com os outros. E por isso queremos encerrar com reflexões. Como sempre, estudar o Evangelho suscita sempre que refletemos. E Emmanuel é um exímio provocador de reflexões. Diz ele assim: Jesus tem o seu campo de serviço no mundo inteiro. Então, toda a terra, cada cantinho, mesmo lugar que não os conhece, as pessoas que estão naquele determinado canto deste planeta que não conhece Jesus, ou que ouviu falar, mas não encontrou ele ainda, todos esses lugares, independente da pessoa conhecer ou não o Evangelho na presente encarnação, porque, segundo os benfeitores, todos nós conhecemos o Evangelho em algum momento de uma de nossas encarnações. Então, nesse momento, todo o campo é o Evangelho. Nele, naturalmente, como em todo o campo de lavoura, há infinito potencial de realizações. Ou seja, a planta pode nascer, o solo pode ser o produtor daquela planta, mas é potencial, pode ser, com faixas de terra excelentes. Mas também tem zonas necessitadas de arrimo, que eu tenho que fazer o esforço, tenho que corrigir, tenho que proteger. Então, há solos que vão ser confiados a uns e vão ser confiados a outros, que são solos não necessariamente iguais, segundo as necessidades daqueles que os recebem. A gleba, ou seja, o campo imenso do Cristo, reclama trabalhadores devotados. Então, qual o solo que vai ser confiado a você? Aquele do martírio, como o de Pedro, de morrer na cruz, de cabeça para baixo? Ou vai ser aquele de ter uma desencarnação suave, sem que tenha que se martirizar? Por isso, nós temos que ser trabalhadores devotados, independentemente de qual parte do campo nos será dado.
que não demonstra, então, predileções pessoais por zonas de serviço ou gênero de tarefa. Venha o que vier, precisamos assumir porque alguém lá em cima está confiando que nós podemos fazer. Apresentam-se muitos operários ao Senhor no trabalho, diariamente. Mas, isso é Emmanuel que nos diz, e a gente constata isso quando a gente lida com isso na vida. Mas os verdadeiros servidores são raros. Quantos começam esse estudo que nós estamos fazendo aqui e desistem ao meio do caminho? Quantos começam uma determinada tarefa numa casa espírita e desistem no caminho? A primeira situação que o contraria, como o orgulho ainda é o que domina em muitos de nós. É disso que Emmanuel está falando. Os verdadeiros servidores ainda são raros. A maioria dos tarefeiros que se candidatam à obra do mestre não seguem além do cultivo de certas flores. Recuam à frente dos pântanos desprezados, temem os sítios desertos, ou se espantam diante da magnitude do serviço que tem que ser feito, recolhendo-se a longas e ruinosas vacilações, ou fugindo das regiões infecciosas. Jesus, minha amiga e meu amigo, todavia, não descansa e prossegue aguardando companheiros para as realizações infinitas em favor do reino celeste na terra. O meu reino ainda não é deste mundo. E por que ele disse isso? Porque ainda não tem os trabalhadores para que transformem este reino, que é celeste, na própria terra. E a pergunta, minha amiga, para você, para mim, para todos nós. Que tipo de trabalhador eu estou me destacando para ser? Aquele que encara qualquer solo ou aquele que só pega os solos que são preparados, que eu tenho apenas que lançar a semente e observá-la crescer, ou eu tenho que secar o pântano, tenho que fazer todos os esforços para tornar aquela terra adubada, aquela terra propícia a receber semente, só depois então lançar a semente, e tenho que cuidar dos invasores que trazem o joio, tenho que cuidar de tudo isso, sem um dia sequer de descanso. Qual desses trabalhadores eu sou? Porque, disse Jesus, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Minha amiga e meu amigo, este foi o pontapé inicial para os nossos estudos, que continuam com vossas perguntas, com as vossas colocações, de modo que possamos crescer todos juntos na seara do Mestre. Muito obrigado e muita paz a todas e a todos. Obrigado, Max. Que maravilha, o pessoal está gostando bastante. Temos aqui alguns comentários e também uma pergunta, se não me engano. Mas vamos lá. O Aldo Nobre, ele coloca, se com a paciência semearmos o amor, a fé, será o fruto generoso da humildade que alimentará o nosso espírito. A verdade. Sem dúvida, Aldo. Você tem duas virtudes que nós precisamos instalar em nós o quanto antes. São elas, humildade e caridade. Sabe por quê? São os benfeitores que nos dizem. Porque a humildade é o oposto de orgulho. Quem é orgulhoso não pode ser humilde. Quem é humilde não pode ser orgulhoso. Então, a pessoa não diz, eu sou humilde. O modo vivendes dela, o como ela vive, diz dela. Não é preciso que ela articule em palavras o que é visto nela. E, normalmente, aquele que é, nem sabe que é. Porque é tão natural sê-lo, que é o modo vivente dele. Ele não esforça para fazer aquilo. Não esforça hoje, porque ele se esforçou lá atrás para conquistar esse hábito que se instalou nele. E nós estamos na condição daqueles que estamos tentando instalar esse hábito da humildade que você aqui chamou a atenção. Do mesmo modo, no mesmo raciocínio, na mesma lógica do pensar, os benfeitores nos disseram que a caridade tem como seu oposto
o que nós chamamos de egoísmo. Ou seja, quando você, eu, cada um de nós, pensa só em si, você não pode estar sendo caridoso, porque o caridoso, notadamente, pensa primeiro no outro, antes de pensar em si. Como assim, Max? Ué, veja a parábola, por exemplo, as parábolas são lindas, né? A gente pega toda hora exemplo nas parábolas. Veja a parábola do bom samaritano. Aliás, esse bom aqui é por conta do nosso tradutor lá. Porque se esse fosse bom, Jesus estaria dizendo que todos os outros samaritanos não são bons, né? Na verdade, essa tradução lá da época do Damásio, ela tem aí um pontinho daquelas condições que a gente falou de interpõe sempre uma coisinha. Mas hoje nós estamos conseguindo redivir o Evangelho. O Evangelho está sendo redivivo, ou seja, estamos trazendo tal como ele foi legado no primeiro século. E lá naquela parábola que nos referimos, veja que passou um doutor da lei lá daquelas igrejas instaladas, passou um escriba, enfim. Como é que eles lidaram com aquele homem caído? Simplesmente passaram e nem cogitaram. Estavam provavelmente preocupados com seus trabalhos, com as suas afazeres. Não é necessariamente mal porque não cuidou. Estava preocupado consigo. Olha a importância. Preocupado consigo. Agora, presta atenção. O samaritano, que é essa figura que Jesus criou para que nós aprendêssemos, conta Jesus que ele simplesmente não ficou observando como um deles ficou observando. Não. Desceu do seu cavalo, apeou rapidamente e rapidamente, sem preocupar quem era, não perguntou se era ladrão, se tinha doença contaminante, se ele tinha qualquer problema, se ele era criminoso. Não perguntou. Não perguntou se era um judeu, porque os samaritanos, os judeus não se davam. Não perguntou quem era. Ele não pensou nele. Ele simplesmente pensou no que estava caído. Sabe por quê? Porque instintivamente, e é o instinto moral do que nós estamos falando, ele se viu no lugar do outro. É um reflexo tão natural que automaticamente ele se põe no lugar do outro sem cogitar, sem refletir, sem pensar. Porque lá atrás ele já fez esse trabalho de ter que pensar em fazer o bem antes de fazê-lo. Que é natural que seja assim. Ninguém pode esperar conquistar o bem como uma graça. Não é assim. Nós temos que fazer esforços. Por isso que você reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços. Os esforços é que marcam o verdadeiro evangelho, o verdadeiro cristão. Porque esse está tentando instalar a virtude em si. Então, esse samaritano, ele simplesmente socorreu, fez tudo sem perguntar absolutamente nada, sem pedir nada em troca, no impulso, isso é um impulso do bem. Então, nós estamos nesse planeta num problema em que tanto a humildade quanto a caridade, elas variam. Uma hora a pessoa está fazendo caridade, daí a pouco predomina o homem velho e ela acaba fazendo o que o egoísmo manda e não a caridade. Veja, ele não consegue ficar nem num e nem no outro o tempo todo. Ora ele está fazendo o que é contrário à caridade, ora ele está fazendo o que é contrário ao egoísmo, que é a caridade. Então, na verdade, nosso esforço hoje é de domar as más tendências, como Kardec nos ensinou. E aquilo que se chama nascente do egoísmo são todas as más tendências que possuímos. Ela vem dele. E esse egocentrar é o que nós precisamos acabar com ele pouco a pouco. Nós temos que teocentrar, colocar Deus no centro e não nós, fazer a vontade do Pai, assim na terra como no céu. E quando nós fazemos isso, pela via da caridade, pela via da humildade, nós estamos cumprindo aquilo que se chama verdade. Porque aí, então, examinaremos a vida frente a frente, como a vida é. A verdade pura, sem nenhum véu velando sobre ela, cobrindo ela. E isso é o que nós estamos fazendo. Estamos a caminho. Então, que ninguém se desanime porque não conseguiu ficar 100% caridoso. Tem nada de errado, não, hein? Se você ficar 100% caridoso, provavelmente você já vai para Júpiter. Não é que esse é o lugar, não. Ainda estamos num mundo de expiações e provas. É natural que seja assim. O que é complicado é a atenção. Muito importante isso. O que é complicado é você saber que está fazendo mal e persistir nele. Aí você é um candidato, no dia da ceifa, para ir para um planeta equivalente ao que era a Terra quando os nossos irmãozinhos lá de Capela vieram para cá. Isso porque conscientemente se agiu no mal. É diferente de fazer o mal por aprendizado, experimentando, não sabendo o que estava fazendo. Quando se faz com conhecimento de causa, disse Jesus, a quem muito é dado, muito será pedido. Então, isso sim, é muito importante, Aldo. Muito obrigado por sua contribuição.
Muito bom, Max. A Glauce Souza, ela coloca que possamos saber usar o livre-arbítrio plantando com o Evangelho do Cristo nos campos da vida. Isso, Glaucio. Aqui está o ponto. Desde a hora que você levanta, você já começa a semear. Se você fala um bom dia, ou se você silencia, ou pior, faz uma cara feia para aquele que dorme ao seu lado, ou na sua casa, que você encontra, ou mesmo aquele que você encontra no seu labor do dia a dia, você vai descer, se você mora no prédio, se você mora numa casa, enfim, você vai encontrar pessoas, você vai encontrar seres no seu caminho. Como é que você age? Será que você já está predisponente a ser aquela pessoa que alegra a vida do outro? Ou você ainda está ensimismada em si mesma? Você está fechada em si mesma, achando que todos os problemas são só seus, que ninguém mais os tem. É esse movimento de semear que a gente começa a sair da gente para poder ver o outro de uma maneira que a gente não seja o principal foco da vida. E se dá um sorriso, por exemplo, não custa, financeiramente falando, absolutamente nada. Mas você pode alegrar uma alma. Uma pessoa pode ter tido um problema e aquele seu sorriso pode... Sabe quando tem uma nuvem escura? Aquele seu sorriso funciona como uma luz que tira naquela neblina da pessoa. E o seu sorriso, você nunca viu aquela pessoa, pode ter sido um agente do bem, sem que você perceba o quanto é bom fazer o bem. Então, sim, nós temos que fazer o bem em todos os momentos, desde a hora que se acorda até a hora que se dorme. E aí, foi que Jesus falou, para que isso aconteça, vigiai e orai. Porque o mal é o joio crescendo entre nós. Ele está ali, não esquece disso não. E ele tenta, ele suscita outros caminhos. E se você não estiver atento, você acaba se deixando cair. É muito importante o vigiar e orar. Por isso, vigiar e perceber, putz, que não faz parte do caminho do bem. Puxa vida, eu tenho que mudar. Aí, quando eu não dou conta sozinho, a insinuação do mal é tão forte, eu tenho que buscar recursos que eu não tenho em mim. Isso chama prece. Pai, auxilia-me. Se você pedir isso com o coração, isso é prece. Você não precisa cantar mundo velho de palavras. Não. O ponto fundamental é o que envelopa o seu pensamento. O sentimento que vai envelopar o seu pensamento a Deus é o que realmente faz a força da prece. E se você fez isso com o seu sentimento mais puro que você pode doar, você terá ajuda. Com certeza, Max. Max, às 20h13, a Rosilane Lima, ela pergunta, gostaria, se possível, falar sobre o significado de Jesus no Evangelho ser falado de Filho do Homem. Então, Rosiane, na verdade, existem algumas interpretações para isso, né? Que a gente adota, que eu comentei rapidamente durante a exposição, é de que ele representaria, na questão evolutiva, o topo desse processo evolutivo. O homem mais perfeito que nós teríamos na Terra se aproximaria do que é ele. Ou seja, ele seria o resultado de um processo evolutivo muito aquém, muito além do que nós estamos hoje, que ele já trilhou. Jesus, nós sabemos, ele não precisa mais reencarnar. Ele veio à Terra numa condição de sofrimento. Lembra? Ele diz assim, raça de víboras, até quando me farei sofrer? Ou seja, estar envelopado num corpo de carne, um ser que é todo energia, é uma coisa grotesca. E ele sofria muito ficando entre nós. Era por isso, uma das razões pelas quais toda hora ele saía, dizia, Jesus saía, o povo ficava fora, porque ele precisava aliviar, como se você estivesse num lugar em que você não consegue respirar. O corpo, mais ou menos, para um espírito do nível dele, algo assim. Então, veja que ele era o símbolo do que nós precisamos ser, o Filho do Homem. Ele usa essa expressão mais de 30 vezes no próprio Mateus, porque também era uma linguagem que naquela época tinha suas simbologias, mas todos que o ouviam sabiam que ele estava falando de si próprio, mas numa condição espiritual, o Filho de Deus, o unigênito do Pai, ou seja, aquele que veio na condição do máximo do exemplo que esse planeta poderia ter. Ele é o símbolo do Filho de Deus na Terra. Por isso que chegamos até mesmo a confundi-lo com Deus. Achávamos que Jesus era Deus, mas numa análise assim, não muito elucubrada, não muito inteligente, dá para perceber que não faz muito sentido isso quando você conhece
a realidade espiritual, um pouco que seja, porque se ele fosse Deus, já não faria sentido todo o resto do universo existir enquanto ele estava aqui. Uma análise bem bobinha aqui, bem simples, mas ele fazia sim, e isso nós não temos como negar. Ele fazia a vontade de Deus aqui na terra como no céu. Por isso ele dizia: eu e o Pai somos um. Não é que ele era Deus, é que ele era uno com Deus no pensamento e nas emoções. Portanto, ele é o Filho do Homem, o mais elevado ser que já pisou neste planeta, para nos servir de guia e modelo. Muito bem. Max, a Marisa Sheila, às 20h10. Você poderia explicar um pouco melhor esse efeito repulsivo do grão de mostarda? Na verdade, é revulsivo. É um efeito que se chama irritabilidade. Ela tem uma certa substância dentro da semente que tem uma certa irritabilidade que provoca um fenômeno, que é a semente começar a se desenvolver. É tal como se a gente tivesse aquela imagem do espermatozoide do óvulo. No momento em que eles se comunicam, que se formam, que se juntam, aí você começa o processo da multiplicação celular, mitose e meiose, como nós conhecemos. E vai tendo uma multiplicação incessante até que todo o corpo esteja pronto. Esse fenômeno acontece dentro da semente. Acontece um fenômeno quando ela fica entumecida na terra, quando ela está na ambiência propícia, é como se ela acordasse de uma dormência e essa substância, ela faz com que esta semente abra e aí o que ela veio para ser, que é uma planta, ela vai começar a se manifestar. Isso é exatamente o que seria a onda celeste, o princípio espiritual. No começo, nós somos essa substância que Deus planta aqui e começamos a desenvolver atravessando os reinos mineral, vegetal, o reino animal, o reino hominal, até um dia chegarmos ao reino angelical, que é o máximo dessa escada evolutiva de Jacó que nós conhecemos. Mas não para aí. A escada continua, só que para nós aqui não adianta nem falar, porque não faz muito sentido e nem nós entenderíamos. O próprio Jesus diz que ainda precisaria desenvolver mais. E hoje nós sabemos de forma clara, graças a Emmanuel, que Jesus é um responsável, é um Cristo de Deus, é um demiurgo da Terra. Marte, Júpiter, cada um dos planetas tem o seu demiurgo, tem o seu Christos, o seu Cristo de Deus, o seu Jesus. Cada um governa aquele orbe, e Jesus governa o nosso. Tanto é que eles se reúnem, tem assembleias. Emmanuel diz que já aconteceram 2 e que aconteceria uma terceira que nós nem sabemos se já aconteceu. Eles se reúnem para tomar os destinos desse planeta. Por exemplo, a vinda de Jesus à Terra foi decidida num desses colóquios, em que eles necessariamente consideram todos os pontos e discutem, como se fôssemos nós numa reunião, só que num estágio, comparando aqui, muito mais elevado, né? Então, isso são estágios evolutivos. Jesus está no último degrau da angelitude, que nós conhecemos. O último degrau que nós conhecemos, não o último degrau da evolução, que vai muito além. É só você parar um pouquinho para pensar nesse processo. Se o planeta Terra pertence ao sistema solar, então veja que o Sol deve ter um demiurgo, ou qualquer termo que o seja. Mas o sistema solar como um todo está vinculado a um outro sistema maior, que deve ter o seu demiurgo. Veja que a sua estrela é uma das 200 bilhões, pelo menos, de estrelas na Via Láctea. Imagina quantos seres como o Cristo de Deus devem ter em cada um desses planetas que devem ali existir. E quantos devem ser outros maiores do que ele, que estão responsabilizados para fazer outros alcances evolutivos que nós aqui nem devemos tocar, porque não vai fazer muito sentido para nós. É isso. Com certeza, Max. A Fátima Soares, ela pergunta, depois da transição da regeneração, virá mundo ditoso, feliz ou ditoso, ainda existe o mal? Então, Fátima, pergunta boa também, porque, veja, se você for analisar, é um degradê, né? Cada etapa que nós temos, imagina um retângulo em que você tem cores mais fortes, mais intensas na base, e cores que vão se suavizando, suavizando até ficar clarinha, até ficar branca como a luz. Ou seja, todas as cores juntas. O que nós temos no processo evolutivo é isso. Por exemplo, o planeta de expiações e provas tem muito mais mal no começo. À medida que nós vamos aumentando a nossa evolução na direção dos mundos de regeneração, o mal vai ficando
menor, vai diminuindo pouco a pouco. Chega um momento que, didaticamente, a gente traça uma linha que corresponde ao ciclo evolutivo, em que você passa, na verdade, não é uma linha, é, na verdade, um pouquinho antes e um pouquinho depois, é uma faixa, em que você começa a passar com uma certa quantidade de habitantes deste planeta para o outro lado, onde o mal é menos do que o bem. Conclusão, quando você tiver uma massa crítica de habitantes deste planeta que estão mais para a regeneração do que para aquele mundo de expiações e provas, você tem aí, então, o predomínio de um novo mundo. Mas não significa que não existam habitantes que ainda trazem muito forte as cores da expiação e provas. Assim se dá também quando você vai da regeneração para o mundo que nós chamamos ditoso ou feliz. Você vai diminuindo gradativamente esse mal que ainda existe. Quando você chega ali naquela faixa que você vai fazer a transição para os mundos felizes, você tem bem menos mal, mas você ainda continua com o mal lá no mundo feliz, mas que vai diminuindo a tendente a zero quando chegar no degradê claríssimo lá do extremo final desse ciclo evolutivo, que é o último mundo material que nós temos que viver. Quando chegar a esse limite, você não precisa mais reencarnar. Por quê? Porque você está depurado. E você estará, como qualquer um de nós, como Jesus esteve, apto a ver a Deus. Por isso que Jesus diz, bem-aventurados os puros de coração, porque estes verão a Deus. É quando a depuração total se faz, que é o extremo limite superior do mundo que nós chamamos feliz. Ali, o sujeito fez a depuração total. Ali, ele está habilitado a ver Deus. Ali, ele passa a ser um Cristo de Deus. Ali, ele está em condição de ser um co-criador em plano muito maior do que o que hoje nós podemos ser. Muito bom. Max, o Carlinhos Taiano, às 20h21. Max, qual relação teria a parábola da semente de mostarda com a fala de Jesus em relação à fé e esta semente? Então, essa é uma situação de analogia, né? Se você sabe, olha, a expressão não é crer, hein? A expressão é sabe. Se você sabe que aquele fermento vai levedar a massa, você não tem dúvidas, olha a expressão, você não tem dúvidas que a massa vai crescer, ou você tem. Se você sabe, você não tem dúvidas. E o que significa isso? Mesmo quando a massa está pequena e o tempo parece não passar na velocidade que você gostaria ou que você esperaria, você sabe que ela vai crescer. Isso é fé. Você não tem certeza quando você a titubeia. Aí pode ser crer, mas não saber. Mas quando você sabe, mesmo estando você atravessando as dificuldades do mundo, você sabe que isso passa e que no momento certo, num tempo em que você não consegue racionalizar numa matemática agora humana, você sabe que o dia virá que você terá a massa crescida. Ou seja, dia virá que os resultados do trabalho, da evolução, estarão instalados em você. Mas isso pede de você não só a fé, pede de você a persistência no trabalho, no bem, porque a fé te dá a certeza de que vale a pena fazer a persistência no trabalho do bem, porque você vai ter frutos que são, de maneira tranquila, recepcionáveis. Frutos que você vai poder colher com certeza, não tenha dúvida disso. E isso é o que a gente assegura. Então, por isso que Kardec chegou muito inteligentemente a um raciocínio, que ele chamou de fé raciocinada. Por quê? Porque se você raciocinou tudo isso tudo fez sentido para você, isso tudo foi demonstrável, seja de forma deduzível, seja de forma própria, matematicamente, ou seja de forma até provacional, como você vê um espírito, por exemplo. Isso é uma prova também. Mas você não precisa ver um espírito para saber que a vida prossegue, a vida após a morte. A filosofia, a análise lógica te leva a essa mesma conclusão, sem que você tenha visto espírito nunca na sua vida. E isso vai te dar uma certeza. Isso é fé raciocinada. Então, por exemplo, você me pergunta, Max, você tem medo da morte? Eu digo para você, eu morro de medo. Não da morte. Eu morro de medo de ir embora antes da hora, com tanto de coisa que eu ainda tenho para fazer. A super dívida, viu, Janice, que a gente estava brincando, os bastidores é essa. Porque eu intimamente sei dos meus compromissos que eu tenho assumido lá em cima. Voltar para o mundo espiritual agora, para mim, seria muito ruim do ponto de vista de eu chegar lá
com as mãos, vou dizer abanando, mas quase abanando, porque ainda não fiz nada do que eu deveria fazer e preciso fazer. Não da morte, porque a morte é um processo. Passar para o lado de lá ou passar para o lado de cá é natural, mas passar para o lado de lá com consciência em débito, aí é ruim. Passar de lá para o lado de lá com consciência feliz, tranquila, em paz, aí é uma alegria. Então não é o problema passar para o lado de lá, é como passar para o lado de lá que causa o temor, e não a morte propriamente dita. Então esse é um exemplo de como a gente vai tendo as certezas. Então você tem fé que a vida prossegue. Você sabe que a vida prossegue. É isso. Muito bom, Max. Temos mais algumas observações aqui do pessoal, mas o nosso tempo é urgente, né, Max? Então, eu deixo agora um minutinho para você finalizar a sua fala e para a gente fazer a nossa prece. Infelizmente, o tempo voa. O tempo escoa mesmo, como na ampulheta. Gente, e isso que você falou, Janice, é fundamental. Porque Deus te concedeu as horas. E o que você está fazendo dela? O que eu estou fazendo dessas horas que Ele me concedeu? Emmanuel tem uma expressão muito interessante que a Lenira leu para nós no início. Se você deixar a enxada que você usa para poder trabalhar no solo parada, o processo da oxidação, ou seja, a ferrugem, irá consumi-la. E Emmanuel compara, e o que é correto, mais rápido do que você consumiria no uso dela no trabalho, porque ela vai se desgastando com o trabalho. Sim. Mas muito menos desgasta do que a ferrugem consome. Isso significa que a ociosidade é um dos piores dos mundos quando você passa do lado de lá. Porque se você zombou das horas, as horas vão zombar de você quando você chega do lado de lá. Então vamos refletir nisso. Que sementes nós estamos plantando? Por onde nós passamos? Estamos jogando joio ou estamos deixando o trigo? O que é que nós estamos fazendo das horas que o Pai nos concedeu? Muita paz a todas, muita paz a todos e muito obrigado por esse estudo em conjunto, todos nós. Muita paz. Agradeço, Max. Maravilhosa a nossa aula de hoje. Então, queridos amigos, já que o tempo urge, né, vamos aproveitar esse finalzinho e vou chamar o Robson para fazer a nossa prece de encerramento e eu volto com vocês. Oi, Robson. Oi, Seja bem-vindo. Obrigado. Boa noite a todos. Queridos, escutando esse final, a Janice, o Max, né, fazendo a comparação com o nosso programa. Tá tão gostoso assistir esse programa, esses ensinamentos, mas chega um momento que é dado o momento de findar esse momento de hoje. A nossa vida é assim. Eu vi o Max refletindo que tem tanta coisa ainda a ser feita. E quanto de nós não vemos isso? Então, vamos hoje fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Jesus, a espiritualidade amiga. Pois hoje, com esses ensinamentos tão singelos, sentimos os nossos corações como a ser aquecidos, fazendo com que essas sementes do bem, da caridade, do amor, que estavam ali, como que hibernando em nossos corações, nós sentimos nesse calor, como que se Jesus estivesse nos envolvendo, essa semente começasse a germinar, a brotar. Nos sentimos agora com a vontade imensa do auxílio ao próximo, de distribuir amor, caridade, um sorriso. Que possamos, durante a nossa semana, Jesus, conservar esse sentimento de paz, de harmonia e, principalmente, no desejo de servir. Lembrando ainda da leitura que foi feita na semana passada, onde Emmanuel nos traz a lição auxiliar, que simplesmente saiamos a fazer o bem, de maneira, claro, responsável, correta. E estudos como esse da noite de hoje nos direcionam, nos aquecem, faz com que sintamos
a presença de Jesus, não apenas em nossos corações, mas em nossos lares. Rogamos também, Jesus, a todos aqueles que nesse momento, no nosso país, no mundo, passam por dificuldades, passam, Jesus, por calamidades, países que querem a guerra, que possamos, Jesus, sentir que de nossos corações emanam uma energia sublime a distribuir para este planeta. E que cada um dos que nos acompanham nesse programa sintam em seus lares, envolvidos em muita luz, em muito amor. Que possamos estar na próxima semana, Jesus, mais uma vez aqui, para colher lições tão singelas, mas ao mesmo tempo grandiosas, que despertam cada vez mais o nosso coração para o bem e para o amor. Graças a Deus. Graças a Deus, Robson, muito obrigado pela prece linda. Então, meus caros amigos que estão nos vendo, nos assistindo, hoje a nossa sala esteve numa média de 120 pessoas participando do nosso Evangelho Redivivo. Isso é uma maravilha. Agradecemos a participação de todos. E contamos com vocês no próximo estudo do nosso Evangelho. E lembramos, como o Robson até colocou um bannerzinho e também no chat, dos nossos encontros aqui, eles ficam gravados. É só acessar e assistir. E também lembrando que os nossos, que nós também podemos, esses encontros, compartilhar, curtir, né? E divulgar, seria excelente. E que, dentro do possível, vocês possam apadrinhar a FEB TV. Ajude a manter este e outros estudos no ar, acessando febtv.com.br. E assim nos despedimos de hoje. Esperamos vocês na segunda-feira que vem. Um beijo no coração de todos. Até. Aproveitando a minha expressão de gratidão, dizer que tu continues a participar, colaborando tanto quanto possível, para que esta proposta de amor e de paz continue a celebrar a vida por mais longos anos, porque a necessidade do mundo é impiedosa, crescente. E nós não podemos, que vivemos o bem, ficarmos ociosos, parados e contemplando, achando que Deus vem fazer aquilo que nós precisamos fazer. Minha gratidão, o meu abraço e o meu terno convite para que continuamos juntos com a FEB TV no ar, brilhando luz. Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte desta história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes e Boni Pereira com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem?
apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família.